Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma live. E hoje eu vou mostrar para você quais são os três passos fundamentais para você sair de uma depressão. Ou se você é um profissional da saúde, que você ajude uma pessoa a sair da depressão. Se você realizar esses três passos aqui fundamentais, eu tenho certeza que a pessoa vai melhorar em algum aspecto. Meu nome é Rodrigo Kim e eu ajudo as pessoas, terapeutas, profissionais da saúde, a encontrarem a origem emocional dos seus sintomas e doenças e realizar um tratamento em uma ou duas sessões. Então se liga que nós vamos conseguir trazer para vocês informações que eu tenho certeza que são muito produtivas, principalmente a nível terapêutico, para quem quer realmente ajudar alguém a sair de um processo físico, emocional. Aqui você consegue entender realmente essas raízes, né? A origem, a causa, como surge a doença, seja ela física ou emocional. Então aproveita, encaminha essa live. Se você conhece alguém que tem depressão, tá? Seria muito importante você encaminhar essa live, porque eu tenho certeza que você pode ajudar alguém dessa forma, tá? Porque às vezes a pessoa, conforme ela vai escutando aqui as informações, ela vai se identificando. E nessa identificação a pessoa toma consciência. Então isso é importante, né? O processo de tomar consciência é uma das primeiras fases que nós temos num nível terapêutico. Então, quando a pessoa entra num processo terapêutico, um dos objetivos é aumentar o nível de consciência dessa pessoa, para que ela possa compreender o máximo possível a origem dos sinais, sintomas, das doenças dela, conseguindo assim um processo de ressignificação, que é basicamente o que a maioria das técnicas, né, ou principalmente as técnicas que são mais assertivas, buscam, né, fazer com que a pessoa enxergue de uma forma diferente, que a pessoa consiga interpretar a situação de uma forma diferente, né, o ver, o ouvir e o sentir de forma diferente. É isso que transforma a vida das pessoas, tá? Depressão, quando a gente fala de depressão, são vários fatores. Eu vou passar para vocês aqui um leque muito amplo de possibilidades, tá? De causas e possíveis formas de você sair dela, com certeza. Mas existem três passos que, se você for da área da saúde, se você seguir esses três passos orientando uma pessoa, eu posso dizer, e a pessoa, obviamente, fazendo o papel dela, realizando ali o papel dela, eu falo que é bem provável que essa pessoa consiga sair da depressão, tá? É bem provável que é uma melhora, no mínimo uma melhora, né? Mas é óbvio, às vezes nós oferecemos o tratamento, nós oferecemos a possibilidade, nós oferecemos a chance da pessoa enxergar de forma diferente, mas nem sempre todos querem ou estão prontos e preparados. Então cada um tem ali o seu tempo, não é verdade? E aí, se você já curtiu, se você um dia já mudou com as minhas informações aqui, vai curtindo aí essa live para que ela apareça para mais gente, para que ela surja para mais pessoas. Vai encaminhando, que eu tenho certeza que essas informações vão ser produtivas para todos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre depressão, os três passos fundamentais para tirar ali a pessoa de uma depressão. Então, existem vários caminhos, como eu já disse, e nós vamos falar dos três principais para vocês. Bom, pessoal, os três passos fundamentais para sair de uma depressão. Hoje nós vamos falar sobre esse tema muito bonito. Eu gosto muito de atender pessoas com depressão. Eu gosto muito de atuar com esse tipo de cliente. E hoje mesmo eu atendi duas pessoas com depressão, primeira sessão, primeira consulta. E sempre é muito bom ver no final da sessão o sorriso das pessoas, sabe? Elas poderem enxergar uma luz no fim do túnel, né? E a gente poder ser esse condutor é muito gratificante. A gente poder trazer para as pessoas uma nova lanterna, uma nova forma de enxergar, de perceber o mundo, tá? Então isso é muito gratificante. Tenho certeza que se você trabalha com isso, você sente essa mesma gratificação que eu também sinto. Mas, porém, você também pode estar sentindo algumas frustrações, como eu também já senti, né? Por não entender por que a pessoa não melhora, por não entender por que a pessoa não muda, porque não entender por que a pessoa continua tendo os mesmos problemas. Então, eu só consegui entender isso quando eu entendi as minhas dificuldades, os meus problemas que eu não conseguia mudar. E eu vi que eu não conseguia mudar por basicamente dois fatores. Um dos fatores que é bem importante é o meio ambiente. Então, o nosso meio ambiente, quando ele é muito tóxico, quando você está do lado de pessoas tóxicas, quando você está do lado de pessoas que têm uma visão de mundo muito diferente de você, aquelas pessoas que são negativas, aquelas pessoas que só te desvalorizam. Então, quando você está nesse tipo de ambiente, obviamente,
Vamos supor, é o seu esposo, sua esposa, é sua mãe, é seu pai, é seu irmão, é sua sogra, é sua cunhada. Então, assim, quando você está num meio ambiente como esse, ou você é um funcionário público, né? E às vezes está numa empresa, ali, num setor onde as pessoas são muito negativas, são muito ruins, né? Então, quando você tem um meio ambiente nesse sentido, obviamente, que é muito mais difícil melhorar, mas não impossível, tá? Porque você pode ser a pessoa que traz a luz para o meio ambiente. Você já esteve num lugar onde estava todo mundo meio quieto, tranquilo, né? Ou mal, e de repente chegou uma pessoa trazendo alegria, positividade, e mudou o meio ambiente? Se sim, coloca aí, se você já passou por isso, né? Se já houve situações com você nesse sentido. Então, quando a gente fala de melhora de uma pessoa, obviamente que o meio ambiente faz total sentido para as pessoas, né? Por isso que eu entendo hoje que muitas pessoas não melhoram pela influência desse meio ambiente ser muito mais forte do que a influência terapêutica, né? Mas não que isso seja, assim, 100% de uma verdade absoluta, né? Não tem como mudar. Não é assim que funciona. Eu só disse que é um pouco mais difícil, tá? Mas que realmente tem essa possibilidade. E o segundo ponto é quando a pessoa não quer mudar a percepção. É quando a pessoa não quer sair da sua posição de vítima, por exemplo. É quando a pessoa não quer perdoar, né? Aceitar. Então, aí, com certeza, fica muito mais difícil para quem é terapeuta, né? Só que nós, terapeutas, precisamos entender que isso não é um processo do terapeuta. Isso é um processo do paciente, do cliente, da pessoa que está te procurando. Então, pensa assim, se hoje você está com uma depressão ou qualquer sintoma aí na sua vida, foi porque a forma como você vem vivendo a sua vida, seja ela física ou emocional, te gerou essa doença. Então, se você é paciente de alguém, se você é meu paciente, ou se você é de outras pessoas, se você quer melhorar qualquer coisa na sua vida, você precisa fazer as coisas diferente, tá bom? E por isso que hoje no MRT nós temos dois processos, tá? Qual que é a base do MRT, o método Ressignificando Traumas? Nós trabalhamos com técnicas ali que trabalham ali a identificação do conflito. Então, eu ensino os alunos a identificar o conflito já numa primeira sessão. Praticamente que todos os alunos já saem, aqueles que estudaram, que dedicaram, sabendo identificar ali a primeira sessão qual que é a origem daquele processo, daquele problema. Não importa se é na gestação, se é na infância. A pessoa já sai sabendo isso. A pessoa já sai sabendo como o cliente se sentiu, como que ele percebeu, como que ele viveu a situação. E o outro passo que a gente faz na técnica é a ressignificação. Então, depois de identificado, a gente estimula a pessoa a mudar. Porém, tem pessoas que não mudam, tá? Justamente por causa do problema do meio ambiente, ou porque ela não quer. Então, quando isso é identificado, e geralmente já na primeira sessão, o terapeuta que aprende ali comigo também já identifica isso, o que nós fazemos? Nós entramos na segunda etapa do MRT, que é realizar um processo terapêutico. Então vamos supor. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos supor que você é meu cliente. Você está aqui querendo melhorar a sua depressão. Nós identificamos aqui que o problema da sua depressão é X, porém você não quer fazer o X. Se você não realizar isso, né, se você não se esforçar para isso, você vai continuar do mesmo jeito. Então pensa bem, não faz sentido você pagar a minha consulta se você não quer. Agora, se é difícil, se vai demorar, se vai ser um processo muito longo, ok. Cada um tem o seu tempo. Mas você quer ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais agradável, uma pessoa que vive uma vida mais leve, uma pessoa que se sente com vontade de fazer as coisas, de realizar as atividades do dia a dia, uma pessoa com luz dentro de si, sem angústia. Você quer ser uma pessoa assim? Então você precisa fazer um caminho diferente. Então, o terapeuta, o profissional, entender esse processo também faz com que muitas frustrações, obviamente, não venham à tona, porque o resultado é 50% meu, 50% das pessoas, né? Então,
Não sei se isso faz sentido para vocês, tá? Não sei se isso é uma coisa que faz um sentido para vocês. Então, é por isso que eu deixo sempre muito claro lá nas minhas terapias, nas minhas sessões, a realização de um processo. Por isso que a gente consegue ali um resultado muito, muito fantástico. Posso dizer mais do que 70% das pessoas entre 1 e 2 sessões, né? Por isso que a gente consegue esse resultado entre 1 e 2 sessões, tá? Porque foi isso que eu me esforcei minha vida inteira a tentar chegar a uma metodologia que proporcionasse esse resultado. Tem pessoas que mais? Com certeza, com certeza. Não sou aqui uma pessoa que vai falar coisas. Não, com certeza. Mas é possível em 1 e 2, mais do que em muitas mais sessões? É totalmente possível. E o segredo para isso, além da metodologia, é a forma como você explica. É a forma como você demonstra para a pessoa. Tudo isso faz total diferença. Quando tudo faz sentido para a pessoa, quando ela consegue perceber realmente e sentir de forma diferente, cara, é a mesma coisa que você pensar o seguinte, ó, pensa assim, vê se não faz sentido, coloca sim ou não depois. Você está andando numa estrada totalmente esburacada e o seu carro está batendo, imagina você viajar 500 quilômetros assim. Aí de repente eu falo para você assim, cara, olha, mas se você virar aqui à esquerda, é uma rua lisa, ó. Vamos andar uns 100 metros para você perceber como sem essa trepidação? Aí você anda 100 metros numa rua lisa, mas você fala, nossa, mas como é difícil, né? Eu vou voltar para cá. E você volta lá trepidando. Depois que você experimentou essa rua de 100 metros ali, lisa, você acha que você vai querer ficar sofrendo os 500 quilômetros numa rua esburacada? Faz sentido isso? Faz sentido para quem quer sofrer. Faz sentido para quem quer continuar sofrendo. Então, neste ponto, não tem o que a gente fazer. Agora, se a pessoa experimentou, falou, nossa, bom demais aquilo, vou por aquele caminho. Aí, meu amigo, ninguém segura a pessoa, né? E se ela realizar o tratamento correto, junto com, muitas vezes, ter que tomar um medicamento alopático, nossa, o resultado é 100%. Então, pessoal, a depressão nada mais é do que a pessoa passa a apresentar tristeza, passa a apresentar desânimo, desmotivação. Ela tem principalmente também baixa autoestima, como se fosse uma autodesvalorização, como se as coisas que ela fizesse não fossem importantes, e assim sucessivamente. Então, uma das possíveis causas, né, geralmente o mais estudado pela alopatia, pela medicina alopática, pela ciência. Nesse caso, eu acho muito correto o estudo, né, que eles vão direto no cérebro, entendendo que alguns neurotransmissores, né, que transmitem informações, né, entre os neurônios ali no nosso cérebro, assim como a serotonina, dopamina, noradrenalina, que são todos neurotransmissores que excitam, que dão vontade, que fazem com que a gente realize as coisas, eles param de funcionar, não faz a sua função, tá? Então, há uma alteração nesses neurotransmissores. A pergunta que fica é, perfeito, ok, entendi. Porém, o que causou? Pensa bem, o meu corpo tem os neurotransmissores para me dar vontade de fazer, de realizar, de buscar, de conquistar. Agora, por uma alteração genética, por algum fator, de repente meu corpo para de produzir. Ou altera a sua absorção, a produção. Aí o que acontece? A gente traz um medicamento que supra esses neurotransmissores. E por que todas as pessoas não se curam? Essa é a minha pergunta. Por que as pessoas, mesmo tomando o antidepressivo, ainda continuam depressivas, mas bem melhor, obviamente, bem melhor. Ou se para, piora, volta de novo. Porque pensa o seguinte, 90% da causa das depressões está relacionada ao emocional. 10% é neuroquímico, é intoxicação, são outros processos, né? Falta de absorção e assim vai. Problemas de intestino. Então, olha só. Quando você, diante de uma depressão, mesmo que seja
por uma alteração intestinal, mesmo que seja por uma intoxicação, vermes também pode gerar depressão, mesmo que seja por isso, essa disruptura dos neurotransmissores vai causar o quê? Um estado emocional. E este estado emocional de baixa autoestima, de desânimo, de desmotivação, ela vai impregnar essa pessoa. Que às vezes, mesmo você colocando esses neurotransmissores, a pessoa não vai acreditar nela. Ela não vai se sentir capaz. Ela não vai se sentir valorizada. Então, mesmo você tratando ali a depressão com medicamentos, você precisa ajudar a pessoa a mudar a sua percepção. Então, quando isso acontece, obviamente o resultado potencializa muito mais fácil, muito mais rápido. Né? E aí se faz o quê? Um desmame do medicamento para o corpo voltar nessa produção natural e ficar tudo bem. Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês aqui também? Não adianta só passar para vocês os 3 passos fundamentais para você melhorar uma depressão se você não entender a causa. E um dos principais conflitos emocionais que causam a depressão são situações onde eu sinto que eu não posso conquistar algo que envolva o meu território, o meu espaço, a minha vida, ou eu sinto que eu estou perdendo algo do meu espaço, do meu território, da minha vida. Então, exemplo, a pessoa, ela tenta ser a melhor no trabalho, mas ela sempre é recriminada, ela sempre é criticada. Então, ela sempre tenta conquistar algo positivo, mas ela não consegue. Ela sempre tenta ter um lugar na família dela, se expressando, falando, mas ela não é reconhecida pela sogra, pelo marido. Ela sempre tem que se anular o jeito dela para satisfazer os outros. A pessoa nunca se sente como se ela estivesse pertencendo ao espaço, ao trabalho, porque as pessoas são muito diferentes. Eu perdi um filho, eu perdi um marido, eu perdi um carro e era muito importante para mim, eu perdi o meu emprego. Se você perceber pessoas depressivas, elas sempre passam por uma situação de estresse nesse sentido. E Rodrigo, por que que isso altera, né, a pessoa gerando uma depressão? Pensa pela lógica. Eu estou vivenciando no meu meio ambiente uma situação onde eu não estou conseguindo resolver. Nesse contexto de, nossa, eu estou vivendo uma perda, mas ela é muito difícil para mim, eu não consigo me curar dessa perda. Ou eu quero produzir muito no meu trabalho, mas não tenho um reconhecimento. Então você vive uma situação que você tenta conquistar, realizar, mas você não consegue. Então, é como se você estivesse lutando contra uma parede na sua frente e você não consegue derrubar. Quando isso é muito traumático para o seu cérebro, quando é uma situação muito forte, a única forma que ele tem de fazer com que a pessoa consiga conviver com essa dificuldade é mudando a percepção dela, gerando um estado depressivo. Então eu desanimo, então eu desmotivo, eu não tenho vontade de fazer, eu sinto uma tristeza, uma angústia, eu quero ficar sozinho, quero só ficar em casa, não quero sair. Então, o sentido biológico de você deprimir é você evitar aquilo que está te deixando mal. Então, a gente que estuda o comportamento humano, a gente percebe que a depressão, né, é um modo do seu cérebro funcionar para te proteger. Quando vem do estado emocional. Agora, quando vem aquela depressão por uma intoxicação ou por uma má alimentação, aí é um outro processo. Nós estamos falando assim, olha, quimicamente, o seu cérebro, né, alterou os neurotransmissores do prazer e os neurotransmissores do agir, do fazer. Qual que é o sentido disso para o seu corpo? É fazer com que você breque. Entendeu? Então a pessoa ela entra num estado depressivo para conseguir conviver com aquela situação. E olha que louco isso. Aí você não muda o seu jeito de enxergar o problema, você toma um medicamento que vai te dar uma certa vontade, você vai melhorar, isso é muito bom, mas você não muda o jeito de enxergar o problema.
E aí você volta para sua vida enxergando as coisas do mesmo jeito. O que vai acontecer? Depois de um tempo, a pessoa piora. Porque ela não sabe lidar com aquilo. Aí ela piora, o que tem que fazer? Aumentar o medicamento. Aí depois de um tempo ela se adapta a esse aumento de medicamento, fica boa, vai acontecendo situações, se não acontece situações, ela fica bem, ela fica tranquila ali, mas quando acontece aquela situação onde ela está sentindo uma perda, onde ela está sentindo que ela não pode conquistar, ela não pode realizar, ela não pode ter o seu lugar, obviamente ela vai entrar num estado depressivo muito mais forte do que o primeiro. Por quê? Ela já tomou uma pancada, o corpo brecou. Aí ela colocou só um aditivo químico para seguir, ela seguiu. Aí ela tomou outra pancada, o corpo brecou. Ela só aumentou o aditivo químico para seguir. Até chegar uma hora que a pessoa é bipolar, a pessoa tem crise de pânico. O nosso cérebro vai tentando se ajustar ao meio ambiente. Deu para entender esse resumo muito simples, muito fácil do que é uma depressão? Eu acho que essa é a forma mais básica que eu consegui já explicar a depressão. Porque é muito complicado, né? A gente entrar em termos anatômicos aqui e falar coisas mais profundas, né? A gente nunca sabe o nível do conhecimento das pessoas que estão assistindo. E isso pode acontecer desde crianças, adultos, idosos e assim sucessivamente, tá? Então, é muito importante que a gente entenda essas causas, tá? Porque, gente, depressão realmente não é frescura, tá? Depressão não é frescura. Depressão é um processo neuroquímico. Só que o que nós precisamos entender é o quê? Qual o conflito daquela pessoa? Qual a dificuldade que ela está tendo no meio ambiente dela? Para que a gente possa, sim, aí realizar esses 3 passos fundamentais. Né? Esses 3 passos fundamentais. Eu quero que você anota aí, tá? Se você é terapeuta, ou se você tem depressão, não sei, você está assistindo aí, cara, indica isso aqui para outras pessoas, sabe? Manda um aviãozinho que tá aqui, só aperta, clica para mais umas 3, 4 aí, que vai chegar, a pessoa às vezes não vai assistir ao vivo, mas vai ver depois. Então, vou falar agora para vocês quais são os 3 passos fundamentais para você tirar uma pessoa da depressão. Então, se você quer saber esses 3 passos, se liga até o final, que eu tenho certeza que com esses 3 passos você vai conseguir ajudar uma pessoa depressiva, tá? Primeiro passo. Como eu disse para vocês, uma das causas da depressão é o sentimento de perder. A pessoa está perdendo algo. Por exemplo, eu quero conquistar um cargo, mas eu não consigo. Eu perdi o meu carro, perdi a minha casa, perdi minha fazenda, perdi dinheiro na bolsa de valores, perdi. Então, a pessoa sente que ela perdeu algo que era dela, ou que ela gostaria de conquistar. Ou é aquele tipo de pessoa que não se sente acolhida no tipo de ambiente, né? Eu não me sinto pertencente, as pessoas não me aceitam, não me acolhem, as coisas nunca são do meu jeito, eu não posso ser eu mesmo. Então também é um sentimento, um conflito que pode levar à depressão. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer com essa pessoa é devolver essa noção de território. Entende? Eu preciso fazer com que essa pessoa se sinta pertencente a um lugar e que ela pode sim conquistar algo. E aí, meu amigo, aí vai da criatividade. O que você puder ajudar, falar e mostrar para a pessoa que ela pode, talvez ela não conseguiu conquistar aquilo, mas que ela conquista outras coisas. E aí cada um tem as suas habilidades, né? Então, se você começa a mostrar para a pessoa que naquelas outras coisas que ela consegue conquistar, que ela consegue realizar. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do emprego. A pessoa, ela quer subir de cargo, mas nunca dá certo porque ela tem um chefe que desvaloriza. Mas, cara, ela produz muito, mas ela não enxerga isso. Ela sente que ela não consegue ter essa conquista. Então, se você focar em fazer essa pessoa enxergar que, olha, cara, olha, mas quantos processos você faz por dia? Quantas coisas você faz por dia? Olha o tanto que você está ajudando. E quem que vai ser beneficiado por esse processo? Quando você faz a pessoa enxergar que, opa, ok, eu perdi aquilo, mas eu tenho isso, é bem possível que essa pessoa se sinta pertencente ao seu território e ela vai passar a, então tá,
tá tudo bem eu perder aquilo, mas vou continuar realizando o meu propósito. Vou continuar ajudando da forma como eu estou ajudando. Talvez eu não tenha o reconhecimento das pessoas, mas eu tenho que ter primeiramente o meu reconhecimento. Eu preciso enxergar que aquilo que eu faço tem um efeito para o mundo. Por quê? Pega essa sacada. Reconhecimento externo é uma furada. Por quê? É muito gostoso, obviamente. Quando você recebe uma mensagem, pô, seu trabalho é legal, seu curso foi bacana, putz, é super gostoso. Porém, quando você vive na expectativa de ter um reconhecimento externo, se você pega uma pessoa do seu lado, anota isso, que tem o sentimento de autodesvalorização, se essa pessoa se sente muito desvalorizada, ela nunca vai reconhecer que você é melhor que ela. E existe muito em casamento isso. Hoje eu tive um caso na sessão de um casamento nesse sentido, onde o marido desvalorizava a mulher. E ela entrava e ela fazia assim de tudo, mas não tinha esse reconhecimento. E tinha depressão. Então o primeiro passo que eu tive que fazer com essa pessoa é: olha para isso e reconhece o quanto você faz. Cara, o sorriso da pessoa vai lá. Ó. Imagina, uma pessoa depressiva, tá triste, desmotivada, de repente sorri, entendeu? Você já está começando a mudar o cérebro dessa pessoa. Os neurônios estão querendo fazer conexão, porque tipo, então vamos dar gás para ela fazer. Olha que legal, ela traz resultado. Ah, perdeu um filho, perdeu um cachorro, perdeu um relacionamento. Cara, vamos fazer essa pessoa enxergar um outro propósito. Ok, não é fácil perder uma pessoa querida, mas será que acabou? Ou tem outras possibilidades, outras pessoas que podem também você estar junto, estar feliz? Uma vez eu atendi uma mulher que sofreu muito ao perder o filho, sabe? E assim, mexe, sabe? Quando fala de filho, né? Quem é pai e mãe sabe que mexe. É uma sessão que eu posso até falar pra vocês. Na sessão, cara, saiu lágrimas. Ó, só de lembrar já começa o meu olho a ficar assim. Foi uma sessão muito forte, porque a situação dela, não vou dizer aqui como foi, mas foi uma situação muito forte de perda. Isso mexe, cara. Nós somos seres humanos, a gente tem filho, a gente fala assim, caramba, se fosse comigo, né? Mas aí, obviamente, a gente assenta a terra, deixa passar, sentiu, ok. É até legal vocês entenderem que existem essas fragilidades, isso acontece. No meio das consultas, às vezes vocês nem percebem, né? Que a gente fala que é um aterramento, né? A gente tenta centrar no nosso corpo, na nossa mente e se deslocar para deixar essa emoção de lado. E aí é a mesma coisa que você pegar um cirurgião, o cara vê uma pessoa toda cortada e ele começar a chorar, né? A pessoa tem que anular a emoção naquele momento e executar o trabalho dela. Então, isso acontece. E aí, o que eu fiz, basicamente? Eu comecei a fazer perguntas para ela, devolvendo o território dela. Então, eu mostrei o seguinte, falei assim, tá, e sabe, me explica uma coisa, o que você acha que isso te ocasionou? Ela foi falando só os pontos negativos. Aí eu falei assim, tá, então agora vamos falar de coisa positiva? Vamos falar de coisa positiva? O que você acha que isso, através disso, o que você acha que isso te moveu? Ela nada, nada, nada. Depois, não, mas me fala coisas que você faz para as pessoas. Cara, essa mulher, ela ajudava crianças carentes, ela fazia campanha de agasalho, ela ajudava a entregar sopa, ela se doava para muitas crianças. E aí eu cheguei e só falei uma coisa para ela, que foi o despertar dela. Falei, olha, eu sei que é super difícil o que você viveu, mas se você não tivesse vivendo isso, será que você teria ajudado tantas, tantas pessoas na sua vida, tantas crianças? Ela deu uma parada assim, ficou reflexiva, e esse momento na terapia é perfeito, você sabe que você atingiu um ponto. Aí ela chegou e, cara, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, falou, nossa, com certeza eu teria me doado só pro meu filho e tal. Aí eu olhei e falei assim, então olha aqui no meu olho. Falei, olha aqui no meu olho, olha para mim, né? Tentei tirar ela daquele estado muito negativo que ela foi entrando. Tudo isso vocês aprendem no MRT, tá? E aí essa pessoa chegou e falou assim, bom,
Eu cheguei e falei assim para ela, falei, não, o negócio é o seguinte, que a morte, então, do seu filho não seja em vão, sabe? Independentemente de religião, mas se houvesse a possibilidade do teu filho estar aqui te vendo, eu tenho extrema certeza que ele estaria orgulhoso de você. Cara, essa mulher deu uma reviravolta que vocês não têm noção. Uma simples frase trazendo ela de volta para o território dela, alinhando a um propósito. Aí eu falei assim, ó, não para. Sabe, cada criança que você ajudar é uma criança que vai deixar de sofrer. E se você se abraçar no seu sofrimento, primeiro que você não vai trazer seu filho de volta. E segundo, que você vai deixar de cumprir esse seu propósito. E eu não sou ninguém para dizer os motivos do que aconteceu com você, né? Se foi coisas de Deus. Porque tem gente que quando perde alguém revolta contra Deus, contra tudo, contra Jesus, né? Por que tirou isso de mim? Vem essa revolta mesmo. Eu falei assim, eu sei que às vezes... E ela era uma pessoa muito religiosa. Eu falei assim, eu sei que você pode ter tido essa revolta dentro de você. Mas pensa nisso. Não faça com que isso seja em vão. Né? Você não vai trazer, com certeza, a vida de volta do seu filho, mas você pode viver uma vida totalmente diferente daqui para frente. E foram feitas mais 2 sessões com ela, para que isso fosse bem engramado. Então, 3 sessões foram realizadas. A pessoa totalmente curada da depressão. Tá? É uma depressão bem profunda, tá? Bem difícil. Uma situação bem complicada. Então, pessoal, isso é só para vocês terem um exemplo desse primeiro passo, da potência que tem esse primeiro passo. Ah, Rodrigo, eu achei que era mais difícil curar uma depressão, tratar uma depressão. Cara, não é. Você só precisa entender o método. Se você souber a forma como fazer, você vai ver que é tranquilo, não é tão difícil. Dar vida às outras pessoas, com certeza. O segundo ponto, que é uma das coisas que traz muita depressão, então você tem que trabalhar muito nessa pessoa. O segundo passo para você trabalhar nessa pessoa são aliviar para essa pessoa aquilo que para ela é uma contrariedade. Por quê? Tudo que a pessoa vive contrariada, aquilo que ela não aceita, né? Todas as contrariedades dessa pessoa, isso é processado numa região no cérebro muito próximo à região que controla os nossos hormônios. Então os nossos neurotransmissores. Então você pode ter um bloqueio de ação por uma contrariedade muito grande. Então o segundo passo é você trabalhar a aceitação. E se você for perceber nessa história que eu acabei de te contar aqui, eu trabalhei o primeiro e o segundo passo juntos. Porque eu trouxe o território de volta para a pessoa e eu trabalhei com ela a aceitação. Olha, aceita que o seu filho foi, né? Foi, não tem como voltar atrás. Não estamos falando que é fácil, é super difícil, mas que você se conecte a algo maior, que você se conecte a algo positivo, que você se conecte a algo que realmente traga um sentido para a sua vida e para as pessoas. Então aí, foi aonde, ó, voltou, né? Então, buscar, sabe, estar com pessoas que te fazem bem, sabe? Então, às vezes você está num ambiente onde você vive muita contrariedade, onde você passa muita raiva. Então, tudo isso vai te magoando, às vezes vai te bloqueando, vai te travando. Então, esse segundo passo é você trabalhar a aceitação, estar próximo de pessoas mais leves, sabe, de realmente conseguir aceitar as dificuldades, as adversidades, mas conseguir transgredir por elas, usar elas a favor, tá? Esse segundo passo aí é muito comum ele ser realizado junto com o primeiro passo. E um terceiro passo, que eu acho de extrema importância, um terceiro passo que é muito importante para você conseguir curar uma depressão é você trazer a pessoa a realizar pequenas coisas que façam bem para ela. Então, assim, por mais que a pessoa não tenha vontade, por mais que a pessoa não queira, o terapeuta precisa criar estratégias para que essa pessoa faça coisas que ela goste. E eu já vou cantar a bola para vocês. A maioria das pessoas vão, eu não gosto de nada. Mas se você tem o método certo, o jeito certo de questionar a pessoa, você vai encontrar. E você encontrando, o que a gente realiza no curso? Técnicas, na maca mesmo, para a pessoa viver, sentir aquilo que ela ama. Então você já cria uma conexão para o cérebro.
Aí depois você monta uma ação para ela. Ó, então você vai fazer isso, que é o que a gente viu aqui na sessão e que vai te trazer esse bem-estar. Então imagina só, a pessoa recuperando o seu território, o seu pertencimento, a pessoa aceitando as coisas, as adversidades da vida, e a pessoa realizando coisas que gosta, não tem como ter depressão. Sim ou não? Vocês me dizem aí. Não tem como a pessoa ter depressão, a não ser que seja. Aí sim, a gente corre lá para os 10%, né? Um problema de intestino, um problema de alimentação, uma intoxicação, né? Então, tudo isso, tudo isso também é uma influência e também pode influenciar, mas olha, pela minha experiência, posso dizer para vocês, com certeza, mas com certeza, você conseguindo atuar com esses 3 passos, você, nossa, vai conseguir um avanço muito grande com essa pessoa que tem depressão, tá? Tá joia? Um grande abraço e até amanhã.